Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, aqui nesse momento, em nossos corações, amém? Eu venho aqui hoje continuar com o tópico 19, nesse estudo, Quem sou em Cristo, que eu estou fazendo e compartilhando com você, para edificar também a sua vida e a sua fé. Nós vamos falar aqui hoje sobre o trecho bíblico, iniciar com ele, Filipenses 3, versículo 20, que diz assim, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que vem nesse momento nos dar esse pão de amor, vem nos ensinar para a gente ter plena confiança em Cristo, com alegria. Pode parecer repetitivo, mas o próprio Paulo descreve aqui, no versículo 1 deste capítulo, que ele escreve de novo as mesmas coisas. E não é cansativo para ele, porque é uma segurança para aqueles que o ouvem. E no caso aqui, ele está falando para a igreja lá em Filipos, Assim como também para nós, nesse momento aqui, no dia de hoje. Devemos refletir sobre nós. Nós temos cansado de repetir a palavra de Deus dentro de nós? Porque a gente só vai conseguir falar dela para outras pessoas se a gente primeiro repetir ela incansavelmente dentro de nós. Não como uma ladainha, como uma reza, mas acreditando realmente com o nosso coração no que a gente lê e no que a gente ouve de Deus. Quantas vezes Deus, Ele nos diz algo após a gente orar e a gente não entende? A gente fica até confuso e vai perguntar a uma pessoa humana que pode nos dizer o que a gente quer ouvir. E tantas vezes essa pessoa ouve e nos julga. Até nos entristece com as suas palavras, muitas vezes. Mas se a gente se lembrar de orar antes a Deus, pedindo direcionamento sobre quem a gente deve falar, conversar, Ele vai trazer aquela pessoa, mesmo que ela venha com palavras duras e julgadoras. Porque Deus, Ele dá o que a gente precisa. E se a gente precisa parar de duvidar que Deus fala conosco, é isso que Ele vai fazer. Mas Ele pode usar qualquer pessoa para falar conosco, para nos ajudar. Amém? Amados, se a gente tem feito certo e as coisas acontecem, por que a gente não tem querido receber as bênçãos de Deus? A gente tem que ver se não tem orgulho aí por trás. Isso mesmo. A gente precisa ser prudente. A gente precisa se respaldar quanto ao que humanamente é necessário. Mas Deus também nos pede para ser simples. E como a gente vai entender isso? Eu vou dar exemplos aqui. Primeiro, a gente tem que entender que a simplicidade é no que a gente faz, no que a gente age, no que a gente fala. E prudente é com relação ao que a gente vai decidir, a propostas que a gente recebe muitas vezes. E é muito importante ter a sabedoria de Deus para nos orientar. Por exemplo, se aparece uma viagem mais barata e você quer ir nessa viagem e falta prudência em procurar saber do que você deve fazer com relação a papéis e a se informar sobre essa pessoa, isso pode te gerar uma perda. Por isso que é importante não confiar nas palavras humanas, por mais que seja indicação de uma pessoa confiável, amém? É importante também que a gente entenda que a prudência, ela muitas vezes nos traz ganhos. Isso mesmo.
Se, por exemplo, a gente fez uma compra e a empresa lá, ela atrasou de te entregar e de repente finalizou o processo e tu recebes aquele produto. E daí você pensa, eu vou devolver ou vou pagar? Isso é o correto a se fazer. Daí você não quer devolver, você precisa do produto e daí você entra em contato com a empresa para pagar e ela informa que já está tudo ok lá e não te passa nenhuma informação, nem nenhum dado para que você faça o pagamento. Daí você tem que levar para Deus e ver o que você vai fazer. Ver o que Deus fala com você, porque cada caso é um caso. E se você for prudente, você pode ter um ganho em vários aspectos. Então é importante que a gente entenda que o homem, o ser humano, ele não vai nos dar nada de graça nesse mundo que a gente vive, né? A não ser que Deus o convença a fazer isso. Isso é fato. E eu creio nisso. É questão de fé. O mundo, ele é corrompido e o egoísmo é natural. Porém, Deus existe e mediante a fé, a gente tem muitas surpresas. Se a gente sofre com Cristo, a gente também tem que entender que receber milagres também é com Ele. Amém? Glória a Deus. Que a gente se esqueça, amados, das coisas que ficaram para trás e que possamos avançar para aquelas que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse trecho está lá no versículo 13 desse capítulo. E isso, amados, é maturidade espiritual. A gente não deve ficar remoendo o que passou, seja bom ou seja ruim. A gente deve continuar obedecendo ao que Deus nos pede, amém? E se a gente não entende alguma coisa, que a gente se volte para Deus e Deus vai nos esclarecer. Que a gente possa viver de acordo com o que já alcançamos, como Paulo nos orienta no versículo 16, seguindo o exemplo dele, que seguiu a Cristo, onde o Deus dele não era o estômago, nem o orgulho, mas o Deus que está nos céus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nós esperamos ansiosamente, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a gente entenda que Ele domina tudo através de nós, se a gente permite, e transforma os nossos corpos humilhados em corpos gloriosos para a eternidade. Aleluia. Eu oro a Deus nesse momento por nós, agradecendo e pedindo paz a Deus. Senhor, tira toda a ansiedade que nos domina e nos ajuda a orar e suplicar perante Ti no lugar de ansiedade. Em ação de graças, apresentando os nossos pedidos a Ti, porque só assim a Tua paz nos completará e o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nos abençoa aqui, Pai, mais esse dia. Agradecemos pelo Teu amor e pelas bênçãos diárias. Nos dá da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém.